Existem várias maneiras de se obter o sucesso numa coloração. A principal delas é a gente entender que toda cor aplicada num cabelo ou toda cor existente no fio de cabelo, com o passar do tempo, ele vai oxidar. Ou seja, as melaninas ou os pigmentos artificiais presentes nas colorações vão saindo da fibra capilar, eles vão desbotando. É muito importante que a gente entenda o que cada coloração tem de pigmento dentro dela para que a gente consiga neutralizar. Se você não viu a aula sobre neutralização, volta lá atrás, assiste, porque ela é importante para você entender agora esse novo módulo, tá? Então, numa cartela de cores, nós temos as cores base, altura de tom. Altura de tom é todo o número presente antes do ponto. As nuances são o que vem após o ponto e a altura de tom vem antes do ponto. Ele que vai definir para a gente se essa cor que nós estamos aplicando, ele é uma cor clara ou uma cor escura. É também na altura de tom que a gente vai ter os pigmentos mais próximos às melaninas naturais do cabelo. É por isso que numa cobertura de branco, a gente precisa identificar os tons naturais do fio de cabelo dessa cliente. Para isso, existe uma técnica muito fantástica de quando a sua cliente possui muitos fios brancos, 100%, a gente começar a olhar as sobrancelhas dessa cliente. É uma forma rápida onde a gente pode identificar o tom natural dessa cliente. Mas óbvio que quando o cabelo é 100% branco, a brincadeira é livre e a gente pode colorir de todas as formas esse cabelo. Para a gente não se perder no assunto, eu vou falar com vocês agora quais são as alturas de tom. Ou seja, o que existe na nossa área de cosmético como alturas de tom. Quais cores mais próximas ao tom natural existem de formas, numa caixinha. As alturas de tom, ou seja, os números antes do ponto, eles são números universais. O que isso significa? Significa que independente da marca que vocês estejam usando, todos eles vão ser a mesma coisa, vão ter a mesma nomenclatura, independente da marca, independente do país onde você esteja, tá? Então, sempre que você vê o 1.0 na sua cartela, ele vai indicar a coloração preta. Significa que, se a cliente quer o preto no cabelo, eu preciso de colorações que tenham um ponto, alguma coisa de nuance. O 3.0 é o castanho natural, que é o tom mais normal entre os brasileiros de país tropical. Ele também é escuro, ele é uma ótima ferramenta para quem quer fazer a transição para o preto, né? Quer sair da coloração preta e começar a clarear o cabelo para fazer umas mechas. O 3.0 é o mais indicado. A gente também tem o castanho médio, que é o 4.0, e o 5.0 na seção dos castanhos. Então, todos os cabelos castanhos, eles vão ser mais escuros, estão vendo? Eles começam do 3.0 ao 5, que são os tons mais naturais. Faz um exercício agora, pausa essa aula e tenta identificar, junto da sua cartela de cores, qual é o seu tom natural, qual é a sua altura de tom. Um 3, um 4 ou um 5? Faz esse exercício. Assim você já começa a treinar o seu olhar para observar as cores quando as suas clientes chegarem. Na parte dos loiros, nós temos o 6.0, o loiro médio 7.0, o louro claro 8.0 e o sucesso das loiras, né? 9.0, que é o 9 claríssimo, e o 10.0, que é o loiro ultra claro. A queridinha das loiras estão aqui, ó. Nossa, mas eu fiz uma curva aqui, né, gente? Deixa eu tentar alinhar aqui, que eu já volto com vocês tudo alinhadinho. Pronto, agora mais alinhado fica mais fácil a gente observar todas as alturas de tom. Então, altura de tom são a forma cosmética que mais se aproxima das melaninas naturais do cabelo, tá? Então, na série dos castanhos, nós temos o 3.0, 4.0 e 5.0.
Tudo o que após o ponto é zero significa naturalidade. Significa que são esses tons, ponto zero, que mais se aproximam das nossas melaninas naturais, tá? Na série dos loiros nós temos o 6.0, o 7.0, o 8.0, o 9 e o 10. Olha que fantástico que é, e a gente já começa a entender uma cobertura de brancos por onde começar quando a cliente quer alguma cor. Se a cliente quer um tom avermelhado mais fechado, eu preciso dar prioridades para as cores que têm altura de tom entre 3 e 5.0, porque são as cores mais escuras da minha cartela. Quanto mais aberto for essa nuance, por exemplo, se eu quiser um ruivo muito laranja, eu preciso dar prioridade para o 7, porque é onde começa o meu loiro. Fez sentido para vocês? Mas cada cor aplicada existe um fundo de clareamento, um pigmento principal. Que pigmentos são esses? Os pigmentos, eles ficam grudadinhos dentro do nosso córtex. E a quantidade de escuridão ou clareza que eles têm é o nível de pigmentos avermelhados e o nível de pigmentos dourados presentes nesse fio. Vocês podem notar que nenhuma dessas aqui vai ter uma base de pigmentos acinzentadas, porque o cinza ele é um pigmento extremamente leve e ele é o primeiro pigmento que evapora do fio. Podem notar que muitas crianças nascem bem loirinhas, acinzentadas, e na medida que elas vão se desenvolvendo, o cabelo vai perdendo esse acinzentamento e vai sobrando só o dourado. Se forem climas muito tropicais, como é aqui no Brasil, é normal que cabelos de neném douradinhos vão se escurecendo na medida que eles vão crescendo. Por quê? As melaninas, o fio de cabelo na nossa cabeça, ele é a proteção do nosso couro cabeludo, o que protege a nossa máquina central, que é o cérebro. Então, quanto mais escuro for o pigmento, mais ele vai proteger do calor. É por isso que é muito normal que os pigmentos oxidem e que as crianças que nascem loirinhas, na medida do tempo, vão escurecendo o cabelo. Mas cada altura de tom dessa possui um pigmento principal. Quando a cliente for aplicar o preto azulado, a gente precisa entender que para o preto se formar, ele tem pigmentos vermelhos profundos, ou seja, vários pigmentos avermelhados aglutinados, juntinhos dentro de um pedacinho de pigmento, de melanina. Então, quanto mais juntinhos esses pigmentos avermelhados são, mais escuro é a nossa altura de tom. Tá? Então, ó, o preto 1.0, ele vai sempre revelar para a gente um vermelho profundo. Vocês podem notar que as clientes de vocês que fazem coloração preta sempre reclamam que o cabelo fica avermelhado no sol. É por causa disso, do fundo de clareamento, tá? Logo mais você vai aprender como não acontecer mais essa aparição desses fundos indesejados. Mas vamos entender primeiro o que cada altura de tom tem de pigmento. A altura de tom 3.0, castanho escuro, ele possui pigmentos avermelhados. Diferente do preto, esses pigmentos eles não estão grudadinhos dentro de uma camadinha só. Eles já são por toda a fibra. É um vermelho mais aberto, um vermelho mais aparente, tá? O 4.0, ele já vai perdendo vermelho e ganhando dourado. É por isso que o fundo de clareamento dele é vermelho acobreado. Por quê? Porque o meu vermelho vai se misturar com o dourado que vai ganhando e a gente vai tendo o cobre. Lembra da criação das cores? O fundo de clareamento, a base do pigmento do 4.0 é o vermelho acobreado. O 5.0, a gente já vai tendo uma maior perda de vermelho e vai aparecendo mais o dourado. Então, de um vermelho acobreado, a cor principal passa a ser o cobre avermelhado. Aqui a gente já começa a criar cobres. Cabelos como doce de leite ou canela, que são cobres mais fechados, eles sempre vão estar na altura do 5, tá? Porque a gente usa dessa fonte de pigmentos que a própria cor possui para a gente criar novas cores.
O 6.0 a gente já tem a ausência quase que total do vermelho e a gente começa a ter um cobre dourado. As alturas de 6 geralmente são os tons de iluminados, tom sobretom, onde a gente só dispersa um pouco dos pigmentos avermelhados para a gente ganhar dourado e trazer luz para esse fio, tá? O 7.0 é o sonho de toda ruiva, porque ele é, cobre puro. Ele já é a mistura 100%, meio a meio de pigmentos avermelhados e pigmentos dourados. Sempre que eu tenho presente essas duas cores primárias, eu consigo uma cor secundária. O fundo do 7.0, a base de pigmento deles é essa aqui. Metade de pigmentos avermelhados e metade de pigmentos dourados. E daí a gente tem o acobreado. As ruivas que gostam dele bem cobre, bem laranja, priorizem sempre alturas de tom na base 7, porque a gente usa desse fundo de clareamento para potencializar a nuance cobre, tá? Depois disso, nós temos o 8.0 como um dourado profundo, ou seja, assim como no vermelho profundo, onde os pigmentos são todos aglutinados, no 8.0 eles também se aglutinam, mas a gente tem ainda muito pouco do pigmento vermelho. Então ele é um dourado quente, ele é um dourado que a gente enxerga as nuances acobreadas desse fio, tá? Ele não é ideal para a gente fazer louros pérola, por exemplo, porque ele ainda possui pigmentos cobreados. Muito pouco, mas ainda é perceptível a olho nu, tá? Então, o fundo do 8 é o dourado profundo, que já possui maior quantidade de pigmentos amarelos, mas ainda possui alguns pigmentos avermelhadinhos ali dentro, tá? Ele vai ser sempre na mecha, um fundo de clareamento amarelo mais quente, tá bom? O 9 e o 10 é o sonho de toda loira, porque ele só possui pigmentos dourados na sua composição, tá? O 10 é o dourado suave, e o 9 é o dourado puro. No 9 a gente só tem a presença de pigmentos dourados e no 10 a gente possui os pigmentos dourados e misturadinhos ali com branco. Para que a gente entenda como cada cor se forma, a gente precisa saber qual é a base desse pigmento, o que possui dentro da nossa caixinha de coloração na hora que ele reagir com as melaninas do cabelo. Sempre que eu quiser neutralizar o fundo de clareamento, ou seja, quando eu não quiser que a cliente me reclame depois que o cabelo dela desbotou e ele está ficando alaranjado ou muito avermelhado no sol, eu preciso neutralizar essas cores. Vamos fazer um exercício aqui. A cliente aplicou preto no cabelo, né? Aplicou em casa, ela não foi com você no salão. Mas ela notou que toda vez que chegava no sol, o cabelo dela ficava avermelhado. Você já entende que é por causa do fundo de clareamento dessa coloração, né? Para que você consiga reverter essa aparição desse fundo de clareamento, você precisa neutralizar este fundo de clareamento. Sempre que você vai neutralizar uma cor, você precisa ter as 3 cores primárias. Vamos fazer um estudo aqui rapidinho? Se eu possuo pigmentos avermelhados e eu quero neutralizar, eu preciso adicionar 3 cores primárias. O vermelho eu já tenho. Falta eu adicionar o dourado e o cinza. Lembra que toda vez que a gente mistura 2 cores primárias, a gente consegue uma cor secundária. A mistura do dourado com o cinza dá o mate, o mix verde. Então, significa que para eu neutralizar esse fundo de clareamento e a minha cliente ter um preto vibrante, brilhoso por 30, 45 dias, eu preciso adicionar o meu mix verde na coloração preta e aplicar no cabelinho dessa cliente. Quanto de mix? Isso a gente já fala daqui a pouquinho. Mas agora pausa o vídeo e neutraliza todos os fundos de clareamento. Eu quero saber se você já está dominando. Também não esquece, qualquer dúvida, deixe no chat, entre com todo o suporte, que vai ser uma honra fazer essa assessoria para você. Vamos agora então para o próximo módulo, que é a regra do 11, onde eu ensino para você a quantidade de mix que você vai usar para cada coloração. Vamos para lá?